Olá a todos, mais uma vez bem-vindos à disciplina de Filosofia Política 1, dando continuidade ao modelo que nós nos propomos desde o início do semestre. Hoje eu estou aqui com o William, companheiro da disciplina, enfim, compartilhando a disciplina comigo, e nada melhor que o próprio William para falar sobre Guilherme de Ockham, dado que as pesquisas do William, como já foi dito desde da graduação, incidem sobre o pensamento político de Ockham, o pensamento geral de Ockham, mas especificamente o pensamento político. Me dá licença, William, que culminou na sua dissertação com a publicação dessa obra, A Liberdade Religiosa e Política. Tem um subtítulo aqui que eu não estou enxergando, estou sem óculos de perto. Um estudo a partir da terceira parte do diálogo. E que está dando continuidade, espera-se, com certeza vai sair uma ótima tese, das reflexões do William agora no doutorado. William, te agradeço. E vamos fazer 2 blocos que a gente tinha imaginado assim, de uma forma não muito, vamos dizer assim, fechada, fazer 2 blocos, um falando sobre o pensamento geral, um pouco da vida do Ockham, que é muito interessante, a sua virada de pensamento sobre algumas obras, e no segundo bloco, especificamente, a questão da parte política, particularmente, William, sobre o Diálogos, que a gente pode dizer é a obra magna do Ockham em termos de pensamento político. Então, William, a palavra é tua. O que tu pode começar a nos falar, assim, principalmente o pessoal que desconhece ou tem pouco conhecimento do nosso amigo franciscano Guilherme de Ockham? Vou pegar essa expressão desconhecido, esse adjetivo desconhecido aí, porque é muito interessante, não é? Se diz muito que Guilherme de Ockham é desconhecido, que o pensamento dele é pouco conhecido, etc, etc. Mas nós temos que entender um pouco o que significa ser conhecido em termos de um autor da filosofia, enfim, o que significa ser conhecido na filosofia. Então, num primeiro momento, eu acho que essa expressão, ser conhecida, ela pode ter 2 significados. Como bom medieval, um sentido amplo e um sentido estrito, Então, em sentido amplo, não ser conhecido significa não ser estudado, digamos assim, no ambiente da graduação. Os professores não darem aula sobre um determinado autor. E aí o autor é desconhecido. Então, nesse sentido, de fato, existem muitos autores que são desconhecidos, inclusive, em certa medida, o Ockham também é desconhecido. Porque, via de regra, Ockham não é estudado profundamente na graduação. E, claro, vocês aqui no curso de licenciatura em Filosofia à Distância da Universidade Federal de Pelotas já estão cansados de ouvir falar do Guilherme de Ockham. E aqui no presencial também. Porque temos, na Universidade Federal de Pelotas, tanto o professor Pedro quanto eu, que fazemos questão de fazer com que o Ockham seja mais conhecido. Mas, de modo geral, nos outros departamentos de filosofia por aí, quando se fala em filosofia medieval, é como a tua expressão, Pedro? É o Bebeto e o Romário. O Bebeto e o Romário, que é o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino, E parece que o resto todo fica de fora. Então, num primeiro momento, ser desconhecido significa não ser falado no ambiente da graduação. Isto é, os professores não darem aula nas graduações de filosofia sobre um determinado autor. Nesse sentido, Ockham e tantos outros são realmente desconhecidos. E muitas vezes na história, nas histórias da filosofia medieval, o período de Ockham já está no final do semestre, então já só se faz referência aos universais e a distinção entre igreja e Estado e deu. Às vezes até muitas das vezes é uma boa observação, muitas vezes até nem é má vontade dos professores não quererem trabalhar autores como Ockham, Duns Scotus e tantos outros, mas é que realmente acontece isso, porque tu está sempre tendo
Tu faz um programa de tanto conteúdo para ser trabalhado no semestre, e aí tu vai, tem uma semana acadêmica, tem uma paralisação, tem não sei o quê, não sei o quê. Aí chega no final do semestre, terminou o semestre, e aquele último autor que deveria ser trabalhado, um autor importantíssimo, que é o Guilherme Joca, é o último autor ele e o Nicolau de Cusa, né, são os últimos dois autores da história da filosofia medieval, acabam ficando de fora. Às vezes, em uma aula, né, tu vai lá e fala, tenta resumir o pensamento todo do autor. Foi o que aconteceu agora nesse mini curso que eu ministrei aqui na Universidade Católica, não na Federal, aqui na Católica, quando a coordenadora do curso veio falar comigo para me ministrar o mini curso. Eu disse, bom, que tópico que tu queres que eu aborde nesse mini curso? Eu disse, olha, William, eu gostaria que tu desse um panorama geral do autor, porque aqui na nossa Universidade Católica de Pelotas também o Guilherme Joca é desconhecido. Isto é, os professores não dão aula sobre ele, ou porque não dê tempo, ou por questões ideológicas, né? Agora está muito na moda essa palavra ideologia. Existe uma questão ideológica por trás disso, não é? Departamentos de filosofia, onde a filosofia medieval é pensada a partir de Tomás de Aquino, né, numa perspectiva aristotélico-tomasiana, né, tende-se a considerar que Guilherme de Oca representa uma espécie de decadência da escolástica, de decadência da filosofia medieval, então tende-se a desprezá-lo, né, mas isso é uma leitura eminentemente tomista, aristotélico-tomista, não só aristotélico e não só tomista, porque Oca é também um aristotélico, né? Então, sei lá, se é por questões de tempo, se é por questões ideológicas, anda, vira e mexe, acaba que o Ockham, nesse sentido amplo, torna-se desconhecido no ambiente das graduações. Mas no sentido estrito, e aqui nós estamos fazendo a distinção, né, entre o sentido amplo de ser desconhecido e seu antônimo ser conhecido, né, e no sentido estrito. No sentido estrito, Ockham absolutamente não é desconhecido. Ao contrário, é conhecidíssimo. O que significa, numa linguagem técnica, dizer que um autor é conhecido? Significa que, no período em que ele viveu, nos anos e nas décadas imediatamente posteriores à vida dele, muitas cópias dos seus manuscritos tenham sido feitas. Então, esse é o primeiro elemento. Se nós olharmos para Ockham, nós vamos perceber que logo depois que ele morreu, e ainda quando ele estava vivo, né, muitos copistas faziam cópias e mais cópias das obras dele, e essas obras eram esparramadas pelaquela Europa, pelaquele mundo que era conhecido. Circulavam as obras dele por Oxford, pela Universidade de Paris também, enfim, pela Universidade de Bolonha. Elas circulavam, ainda quando Ockham era vivo, e depois que ele morreu, então muitas cópias foram feitas a tal ponto que hoje a gente vai para a Europa, nem precisa ir para a Europa, é só entrar nos catálogos das bibliotecas, a Biblioteca de Frankfurt, a Biblioteca Nacional da França, a Biblioteca do Vaticano, a Biblioteca do Sacro Convento de Assis, vai se encontrar lá muitos manuscritos de Ockham. E eles são obras escritas imediatamente depois da morte dele, né? Durante o século XIV, final do século XIV, iniciozinho do século XV. Então, em primeiro lugar, Ockham não é desconhecido tecnicamente falando, porque muitas cópias dos manuscritos dele foram feitas quando ele era vivo e imediatamente depois que ele morreu. Inclusive, acrescentando, né, conhecido na sua época, na medida em que ele também constituiu, vamos dizer assim, né, uma certa corrente de pensamento, os nominales, que tiveram uma influência muito grande em outras universidades, quer na Universidade de Paris, né, e Buridano, a gente pode dizer, né, Gregório de Rimini, e outros autores que, de certa forma, assimilam, se não na sua totalidade, alguns aspectos do seu nominalismo, né? E que há uma certa reverberação em muitas universidades da Europa, né? Depois da sua morte, ainda, né? Ele vivo, mas depois da sua morte, ali, segunda metade do século XIV, no século XV, acho que até o início do século XVI, e depois nós temos digamos, um certo esquecimento, vamos dizer, concordaria que é por talvez questões ideológicas em função da sua briga,
né, com Tomás de Aquino. não necessariamente, mas com o papado, né? Quer Ah, dizer, sim, também, sabe? também, Que posteriormente nós vamos, né, também. Então, falar. claro, então esse grande número de manuscritos que vão sendo copiados e vão sendo divulgados quando o Ockham está vivo, imediatamente depois da morte dele, se deve justamente a esse elemento que o professor Pedro está trazendo aqui, de Ockham ter formado uma escola. Não como Platão e Aristóteles que foram lá e construíram um prédio, uma escola, o Liceu de... como é que é? A Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Não que ele tenha construído uma escola fisicamente falando, mas pessoas começaram a segui-lo e começaram a desenvolver o seu pensamento. Não é? Então, isso se formou uma escola de pensamento filosófico chamada de Occamismo. Não é? Por isso que nós precisamos sempre distinguir. Se fala muito da escola occamista, né? Então, sempre nós temos que distinguir entre occamiano e occamista. Essa é uma distinção de dois termos muito importantes, não é? Que a língua portuguesa nos permite distinguir. O occamiano é aquele que está se debruçando sobre o pensamento do Ockham e tentando elucidá-lo. O occamista é aquilo que tem a ver com a escola que se desenvolveu depois de Ockham. Então, vocês vão encontrar normalmente nos meus textos, quando eu falo, o pensamento occamiano. Dificilmente, até nos primeiros textos que eu escrevi, eu às vezes acabava confundindo esses dois termos. Mas nos textos mais atuais que eu escrevo, eu sempre uso o adjetivo occamiano para me referir ao pensamento do próprio Ockham, em oposição ao occamista, que tem a ver com essa escola de pensamento que se desenvolve a partir de Guilherme de Ockham, né? Então, esse ponto é muito importante. Então, Ockham não é desconhecido, então, porque há manuscritos copiados durante a vida imediatamente depois. Em segundo lugar, Ockham não é desconhecido porque, com a invenção da imprensa, nós já temos obras prensadas, edições prensadas, já lá no iniciozinho do século, enfim, no século XV, iniciozinho do século XVI, nós já temos edições prensadas, isto é, não vou entrar em detalhes aqui de como que funcionava uma prensa, mas enfim, era montada a página toda lá com as letrinhas, se numa folha tem 1000 letras A, tinha 1000 letrinhas lá, todas elas encaixadinhas, todo o texto formado, depois passava a tinta, vinha com a folha em branco, colocava em cima e prensava. E aí saía impresso aquilo, por isso que a palavra impressão. A gente só entende a palavra impressão se nós olharmos para uma prensa original, daquelas do estilo de Gutenberg, lá no iniciozinho da imprensa, né? Montava aqui o texto todo, com todas as letras viradas para cima, não é? O negativo, não é? O negativo, colocava a folha em branco aqui, prensava e saía impresso, não é? Então, nós temos já ali no século XV, início do século XVI, as obras do Ockham sendo editadas e impressas e sendo divulgadas. Então, não era qualquer autor que tinha suas obras sendo impressas assim. Terceiro lugar, Ockham não é desconhecido tecnicamente falando, porque aqui, final do século XIX, início do século XX, pessoas se dedicaram a recolher todos esses manuscritos, compará-los entre si, mostrando as diferenças e as semelhanças, e produziram um texto final, que é a síntese de todos esses manuscritos, que é o que nós chamamos na linguagem técnica de uma edição crítica. Então, nós temos, além dos manuscritos copiados e recopiados, lá no século XIV, iníciozinho do século XV, além das edições impressas do século XV em direção ao final do século XV, da metade em direção ao final do século XV, início do século XVI, nós temos já, claro, aí tem esse silêncio ali, um pouco no século XIX, ali século XVII, XVIII, né, um pouco de silêncio, né, nos estudos occamianos e occamistas, e depois, então, em direção ao século XIX, século XX, nós temos esse esforço de fazer as edições críticas das obras do Ockham. E, paralelo com isso, um quarto elemento, que são as pessoas que se dedicam, os especialistas que se dedicam a elucidar especificamente, pontualmente, alguns aspectos do pensamento do Guilherme de Ockham. Então, nós temos 4 elementos aqui que me parecem suficientes para mostrar que Ockham, no sentido estrito do termo, ser conhecido, academicamente falando, Ockham não é desconhecido. Ao contrário, Ockham é muito conhecido, porque seus manuscritos foram copiados e divulgados, suas obras foram impressas, suas obras são editadas criticamente. Nós temos quantos autores aí
de importância similar à do Ockham, que nós não temos nas edições críticas. Tu quer estudar autores, aí, sei lá, Cícero de Brabante, sei lá aquela gente lá que o professor Manuel estuda lá do Renascimento Carolíngio, o Alcuino e aquela gente toda, sei lá, pouca coisa. O Ratramo de Corbier, e essa gente toda aí, tu tem que ir para os manuscritos. Tu não tem nem, né? Sim, não tem uma edição crítica. E muito menos pessoas que se detiveram a elucidar o pensamento desses autores. Acrescente-se a isso uma retomada, principalmente, eu acho que na segunda metade do século XX, né, e quem deve-se muito a isso também a filosofia analítica, né, a retomada dos estudos, né, de Ockham, ou uma reatualização, vamos dizer assim, né, de alguns especialistas, né, que vão a partir de uma determinada problemática, retomar um diálogo com Ockham, né? E eu falo sempre, não sobre a questão de que Ockham é conhecido como o grande lógico do período medieval, né? Qualquer manual que você pega está citando isso, né? Ou sobre a questão dos problemas universais, mas na linguagem, por exemplo. Dois autores que eu trabalhei muito na minha tese, que foram o Panazzo, né? Um professor franco-canadense, e o Spade, que é um professor americano, que retomam, né, toda a questão da linguagem, né, em Ockham. E outros aspectos também, há pouco tempo agora, né, fazendo uma orientação talvez de um novo, né, ocamista, vamos dizer assim. O Camiano, acho que é o Camiano. E na graduação está fazendo leituras, né, a partir de uma relação com o direito, né, a questão do direito subjetivo em Ockham. Então, quer dizer, o pensamento de Ockham, ele, embora ele não tenha o glamour, vamos dizer assim, ou o brilho, né, dos dois grandes centroavantes do período do medievo, que é o Bebeto Romário, né, respectivamente Agostinho e Tomás de Aquino, né, ele está subjacente, né, em muitas discussões contemporâneas, né, talvez porque, né, acredito que Ockham não tenha tido um pensamento tão sistemático que nem Agostinho. Não se discute a importância de Agostinho e Tomás, né, com os seus sistemas, mas Ockham, né, diferentemente, não tenha tido um pensamento tão sistemático, né, já apontando um modo de fazer filosofia mais próximo da modernidade ou mais próximo da contemporaneidade, né, que os filósofos hoje já não trabalham tanto em termos de sistema, né? Se pensando grosso modo, talvez o último grande sistema em filosofia que teve foi o apresentado por Hegel, né? E Heidegger tenta fazer, mas não tem uma sistematização tão abrangente que nem Hegel, né? Ockham já tem, né, um pensamento mais problematizado, né, ou problematizante, em vez de um grande escopo de sistema, né, dá conta de territórios, vamos dizer assim, dentro dos problemas da filosofia. Né? E isso, né, propiciou uma retomada, não totalmente do seu pensamento na sua totalidade, mas aspectos dele na contemporaneidade, né? Que é, digamos, por exemplo, né, o que o William está trabalhando, né, atualmente na tese, né? Quer dizer, não está trabalhando a sistemática toda da política, mas está trabalhando um tópico. Né? Mas veja bem, isso aqui é uma coisa importante. O dizer que um autor não é sistemático não significa dizer que o autor se contradiz. Mas é um esclarecimento, né? Porque às vezes as pessoas, o autor não é... Não ser sistemático. Mas o Agostinho não é sistemático em escrita, né? Mas o pensamento é sistemático. Sim, mas o pensamento você identifica uma certa cosmovisão dentro do seu, né, do seu bloco de visão do mundo. Embora ele escreva, ele não faça sequencialmente sistemático.
Ele não é um Tomás de Aquino que pega, escreve analiticamente, bonitinho, passo por passo. Não, Agostinho você tem que achar, né? Ele é assistemático nos seus escritos, mas no seu pensamento se identifica um grande sistema, né, filosófico, vamos dizer. E no caso do Locke, dizer que o pensamento dele não é totalmente sistemático significa dizer isso, que ele não está escrevendo um sistema de filosofia. Pois é, aí que eu também fico me perguntando também. Mas, por exemplo, é uma discussão, porque, por exemplo, Ockham não tem um comentário à ética de Aristóteles. Bom, mas isso aí, é clássico. Sim, mas especificamente em termos de ética. Especificamente no que se refere à ética, o Ockham tem uma obra, então tu tem que ficar catando aqui e acolá. Mas já em termos de epistemologia é diferente. A epistemologia do Ockham ela é completamente sistemática. Ela tem um começo, meio e um fim. Ela é um conjunto harmônico ela é uma doutrina de epistemologia. Ok. Em termos de política é a mesma coisa. Nós temos uma doutrina política em Guilherme de Ockham. Cuidado para não confundir essa palavra doutrina, né? Mas é realmente um sistema político. Mas e o que explica, então? Então explica para o pessoal aí o que explica essa, digamos, virada de Ockham da gente dizer, ele tem uma epistemologia e tem uma lógica, e aí depois ele tem um certo sistema em política. Então, aqui só fazendo um pouco, encerrando aquele aspecto que eu estava considerando antes, sobre Ockham ser ou não desconhecido, né? Então existe esse senso comum por aí de que Ockham é desconhecido, mas na verdade Ockham não é desconhecido. Ockham, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista técnico e estrito do conceito de ser conhecido, Ockham realmente é conhecido. Por aqueles motivos, aqueles 4 motivos que eu anunciei antes, dos seus manuscritos serem copiados, divulgados, das suas obras serem impressas, de haver edições críticas e, sobretudo, de haver especialistas por aí no mundo que se dedicam a elucidar o seu pensamento. O professor Pedro fez menção a 2 deles, o Claude Panacio e o... Qual é o outro? Me fugiu agora. Paul Spade, no âmbito da epistemologia e da lógica, mas, enfim, tantos outros, o McCrae em termos de política, a própria Marilyn McCord, que tem assim, um tratado que ela procura elucidar todo o pensamento dele, o próprio Guisalberti, enfim, tantos outros, existe por aí no mundo esparramado, né, uns 50, 60 grandes especialistas, não é, que se dedicaram a escrever obras, o Baudrillard, o Boehner, e tantos... O nosso brasileiro, o falecido o professor Souza. Não precisa, aqui tem, nas referências bibliográficas da minha dissertação aqui, tem várias páginas aqui citando essas pessoas todas, né? E particularmente, além desses 4 motivos que eu falei, particularmente no Brasil, nós não podemos dizer que o Ockham é desconhecido, por quê? Desses especialistas do mundo, ao menos 2 deles são brasileiros, que é o professor Souza falecido e o professor Luiz Alberto de Bolle. E por que não dizer também em âmbito de epistemologia, o professor Pedro Gilberto da Silva Leite Júnior, que escreveu tanto a sua dissertação quanto a sua tese de doutoramento no pensamento do Ockham, elucidando, enfim, aspectos da lógica e da epistemologia dele, né? Então, nós temos aqui no Brasil, assim, eu acho que umas 10 ou 15 pessoas, talvez uns 10 que já sejam doutores, não é? E fazendo doutorado, no momento eu conheço apenas 2 pessoas no Brasil. Uma delas sou eu e a outra a Laísa Rodrigues de Souza, que está fazendo doutorado dela na URGS. No momento ela está fazendo o sanduíche dela na França, não é? Então, no momento, fazendo doutoramento sobre Ockham, eu conheço apenas 2 pessoas. Tem uma outra menina fazendo, a Júlia Molinari, fazendo o mestrado dela na USP, mas é mestrado, e recentemente terminou o mestrado dele na Universidade Estadual do Ceará, o Clayton, se não me engano é o nome dele, Clayton, me fugiu o sobrenome, recentemente ele defendeu sobre a política, né? Então tem aí esses 2 mestrandos aí, a Júlia ainda cursando, o Clayton que recém concluiu, e no doutorado nós 2, eu e a Laísa, mas tem por aí uns 10 doutores no Brasil, o professor Pedro Leite, o professor Alfredo Curiton, o professor Anderson, né? Tem mais alguns por aí esparramados. O
Carlos Eduardo de Oliveira, o José, O Perini. o Estevão, tem uns 10 por aí esparramados no Brasil. E além de haver esses especialistas no Brasil que se dedicam a estudar o pensamento do Ockham, academicamente falando, eu acho que o português, depois do inglês, é a língua para o qual o Ockham está mais traduzido. É verdade. Depois do inglês, porque tu olha para o francês, tem uma coisa que outra traduzida, tu olha para o italiano, uma coisa que outra, tu olha para o espanhol, uma coisa que outra. Nesse ponto nós somos bem privilegiados. Nós temos acesso, né, a boas traduções, né, e uma boa quantidade. Está fazendo propaganda para as pessoas pesquisarem em Ockham, que não seria mal, né? Mas nós temos bons acessos. Fora o inglês, que aí, né, inglês tá a quase tudo língua, lá. né, praticamente perpassa desde a China até a África. E não só no âmbito da filosofia, né? Em todos os aspectos do conhecimento humano inglês, né? Então, o Ockham, ele é muito conhecido, não é? Então, esse ponto aqui, para a gente destacar um pouco isso daí, para nós sairmos dessa novelinha, desse senso comum aí, de que Ockham é desconhecido, de que não tem coisa sobre Ockham, não. Tem muito material. Tem muito material, e especialmente no Brasil nós somos privilegiados, né, por mérito do professor José Antônio de Camargo Rodrigues de Souza e também do professor Luiz Alberto Teboni. O Breviloque sobre o Principado Tirânico, ao qual eu vou me referir mais especificamente na segunda parte dessa videoaula. A primeira tradução desta obra para uma língua moderna foi a tradução do Teboni para o português, que foi publicada em 1988. Todas as outras traduções para o inglês, para o italiano, para o francês e para o alemão foram posteriores. A primeira tradução para uma língua moderna do Breviloque foi para o português. O Diálogos, a terceira parte, é a segunda tradução que existe numa língua moderna, essa daqui que foi traduzido para o português. A primeira tradução é a do inglês, que está disponível lá no site da Academia Britânica. Então, essa aqui é de 2016. É a segunda tradução para uma língua moderna desta obra, que é a mais importante em termos de política. Embora ela tenha sido publicada em Portugal, ela é em português brasileiro, não é? Então, esse primeiro aspecto. William, então, acho que, digamos, podemos encerrar esse bloco, já temos uma apresentação do Ockham, da sua importância, do seu conhecimento, né? Falamos falamos da vida especificamente dele, e aí já entramos no pensamento político. Isso. E aí, então, né, que está muito relacionado, né, a vida dele, a vida com a sua questão política, nós, no segundo encontro, então, retomaremos, né, ou daremos seguimento à conversa sobre Guilherme de Ockham. Por enquanto, muito obrigado. Por enquanto era isso, né? Até a próxima. Até daqui a pouco mais.